Olá! Nosso grupo irá abordar o tema Química Inorgânica no processo de extração do ouro. O grupo é composto pelos alunos Amanda Scofield, Jonathan Henrique e Sávio Rodrigues. Bom, o ouro é um dos minerais mais preciosos do mundo e foi encontrado no Brasil há muito tempo. A busca pelo ouro começou na época do Brasil colônia, quando o açúcar brasileiro sofreu uma forte concorrência das colônias do Caribe, fazendo com que a economia açucareira entrasse em declínio e a coroa portuguesa iniciasse a corrida por descoberta de metais. Desde então, o Brasil é conhecido como uma terra rica em minerais e o ouro é um dos bens minerais mais cobiçados no país. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o Brasil produz, em média, 81,2 toneladas de ouro por ano e a extração movimenta, em média, 14,2 bilhões de reais por ano no país. Ao final da última década do século XIX, com o declínio da produtividade da extração do ouro e com o alto custo dos processos já existentes, foi necessário o surgimento de um novo processo, o processo hidrometalúrgico de cianetação. Nesse processo, podemos observar a presença da química inorgânica. Essa figura apresenta o fluxograma convencional da cianetação de minérios de ouro. Esse processo começa a partir da fragmentação do minério bruto até a granulometria, que é adequada às etapas seguintes. Após a remoção dos grãos livres de ouro, a etapa seguinte é o tratamento pré-oxidativo, que inclui a agitação da polpa do ouro em pH alcalino para que os sulfetos sejam passivados antes da cianetação. Então, o ouro sai disseminado dos demais compostos através da bioxidação. Durante o processo de lixiviação por cianeto, uma solução de cianeto, chamada de lixiviante, é filtrada através do minério contido em tanques, colunas ou pilhas, e o ouro é dissolvido pelo cianeto e depois removido da pilha ou da coluna. Por fim, ele é extraído da solução de lixívia impregnada e recuperado por absorção em carbono ou em resina. O processo de cianetação baseia-se na capacidade do cianeto em estabilizar o íon auroso em solução e formar um complexo, como ilustrado nessa reação global. Bom, essa tabela nos mostra a grande estabilidade do complexo dicianoaurato em relação aos outros agentes complexantes. Os valores elevados das constantes B indicam que, no equilíbrio, a concentração dos complexos é muito superior à concentração dos reagentes. Então, como nós podemos observar, o valor de log de B do dicianoaurato, o cianeto é um bom agente complexante. A grande vantagem é conseguir manter o complexo dicianoaurato estável em solução, mesmo em concentrações mínimas de cianeto livre, o que é relevante tanto do ponto de vista de consumo de reagentes, como do ponto de vista do tratamento do efluente. Apesar da cianetação ser o processo mais amplamente utilizado, a busca de lixiviantes alternativos ao íon cianeto tem sido bastante estudada, já que o gás cianídrico é tóxico e letal ao homem devido à competição entre o íon cianeto e o íon férrico presente na hemoglobina. Bom, agora iremos falar sobre o processo de eletrorecuperação do ouro. O processo de eletrorecuperação do ouro já é conhecido desde o final do século XIX. Entretanto, o uso de células inadequadas para o tratamento das soluções diluídas provenientes da lixiviação, aliado ao sucesso do processo Merrill-Crowe de precipitação do ouro com pó de zinco, retardou a ampla utilização do processo eletrolítico para a recuperação do ouro contido nas soluções oriundas da lixiviação. Somente na década de 50, esse processo passou a ser difundido quando o Zadra desenvolveu uma célula eletrolítica adequada para o tratamento de soluções diluídas. O processo de eletrorecuperação é feito através de reações anódicas e catódicas, e é o processo preferido em relação aos demais processos, pelo fato de possuir maior seletividade, facilitando as etapas posteriores de refino do ouro, e também pelo fato de não haver necessidade do uso de reagentes químicos,
uma vez que a redução é realizada por elétrons decorrentes da passagem de uma corrente contínua através da célula eletrolítica. A figura ao lado representa um fluxograma do processo de eletrorecuperação do ouro, desde a chegada do minério, após a passagem do processo de lixiviação, filtração, carvão ativado, até chegar na eletrorecuperação, onde será formada uma lã de aço carregada com ouro, que após o processo de fusão será transformada numa barra de ouro para refino. O processo de eletrólise é composto por 4 elementos básicos: ânodo, eletrodo no qual ocorre a oxidação e de onde a corrente entra no eletrópilo. Eletrólito é um meio condutor que contém os íons que transportam a corrente até o cátodo. O cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução e o local onde a corrente sai do eletrólito. E o circuito metálico é a de ligação entre o ânodo e o cátodo e por onde migram os elétrons. A eletrorecuperação possui reações fundamentais, sendo elas reações anódicas e reações catódicas. A principal reação anódica durante a eletrorecuperação do ouro é o desprendimento de oxigênio, que em meio alcalino é representado pela equação 1. Em soluções ácidas, nas quais a concentração de íons hidroxila é muito baixa, a geração de oxigênio se passa pela descarga das moléculas de água, de acordo com a reação 2. Em soluções neutras, o oxigênio pode ser gerado tanto pela descarga do íon hidroxila, como também pela descarga das moléculas de água. A reação 3, a oxidação do íon cianito a cianato, também deve ser considerada, podendo ocorrer em menor extensão. A oxidação do cianeto livre na solução pelo oxigênio dissolvido, de acordo com a reação 4, também é passível de ocorrer, uma vez que o eletrólito está supostamente saturado com oxigênio gerado anodicamente. Já as reações catódicas de eletrorecuperação do ouro, a partir de soluções cianídicas em meio alcalino, possuem 4 reações catódicas a ser consideradas. O complexo de ano-cianureto é reduzido a ouro metálico de acordo com a reação 5. As reações 6 e 7 representam a redução do oxigênio em meio alcalino, sendo as principais reações catódicas a competirem com a deposição do ouro, consumindo maior parte da corrente elétrica do cátodo. Uma vez que o eletrólito deve estar saturado de oxigênio dissolvido, decorrente de geração anódica de oxigênio, como já mencionado anteriormente, o efeito negativo dessas reações poderia ser minimizado pelo uso de uma membrana trocadora de íons para separar o católico do anólito. Porém, com a desvantagem de aumentar a resistividade da célula, que aumentaria seu consumo energético. A reação 8 representa o desprendimento do oxigênio em meio alcalino, que também ocorre juntamente com a eletrodeposição de ouro, apesar de seu potencial padrão bastante negativo, sob condições de controle e transporte de massa. O refino pirometalúrgico são processos que utilizam altas temperaturas para realizar transformações físicas e químicas em minerais, minérios ou metais, a fim de se extrair ou purificar metais. No processo de cloretação Miller, consiste em borbulhar gás cloro através do ouro fundido, convertendo as impurezas metálicas, geralmente prata e metais de base, cobre, ferro, zinco e chumbo, em seus respectivos cloretos, que sendo menos densos flutuam para a superfície do ouro fundido, de onde são facilmente retirados. O processo de cloretação Miller pode ser utilizado para produzir ouro de pureza igual ou mesmo superior a 99,99%. Porém, deve-se tomar cuidado ao se utilizar, uma vez que quando o processo chega próximo do fim, na baixa concentração das impurezas, o cloro passa a reagir com o ouro, o que é indesejável, já que gera perda do ouro, tornando o processo oneroso. O processo de cloretação Miller possui resumidamente 4 etapas: a fusão do ouro com adição de fundentes, a injeção controlada de gás cloro, como dito anteriormente, a fim de se produzir os cloretos com as impurezas, que serão menos densos e subirão para a superfície, a remoção das impurezas em forma de cloretos, e 4, a verificação final do refino. A aplicação do processo de cloretação de Miller, por ele ser um processo oneroso, que obtém a maior porcentagem de refino, que pode chegar até 99,95% de pureza, e por ser propício a ser um processo oneroso, esse processo é aplicado no processo de ouro monetário, que precisa no mínimo de 99,6% de pureza. Ele é considerado um processo oneroso quando o processo de cloretação está chegando ao fim e pode ocorrer uma reação entre o cloro, o ouro e o cloreto de ouro, por ser muito volátil. Também pode acarretar em perdas do ouro, necessitando de aparelhos sofisticados por sua recuperação. Além do refino pirometalúrgico, existe também o refino por eletrólise. O processo de refino eletrólico de ouro
consiste basicamente em lotrizar uma solução de cloreto de ouro em meio de ácido clorídrico usando um cátodo ouro puro laminado. O eletrorefino se processa geralmente a uma temperatura de 65 graus. Então, chegamos à conclusão que o processo de química inorgânica está totalmente ligado ao processo de extração de ouro, que é um minério nobre e de alto valor comercial. Processos químicos encontrados em diversas partes, procedimentos de extração, refino, recuperação de ouro. Cada uma dessas etapas químicas pode ser aplicada de diversas maneiras, a depender da viabilidade, em encontrar o minério, os custos até mesmo e a preocupação com o ambiente. Obrigado.